Está no ar o podcast Fora de Foco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Bruno Pavan e você está ouvindo a 5ª edição do podcast Fora de Foco. O assunto de hoje se baseou em um debate que aconteceu na livraria Tapera Taperá, no centro de São Paulo, na segunda-feira, 22 de maio de 2017, sobre o livro Os Possuídos, do Karl Marx, que foi lançado recentemente pela editora Boitempo. O objetivo do debate era responder a uma pergunta, ironicamente, sendo irônico, simples. Era Marx ecologista? E vamos para as delongas, porque como vocês podem imaginar, o assunto hoje vai ser longo e complicado. Delongas. E antes de entrarmos de fato nas delongas, eu quero mandar um abraço para os alunos do cursinho Educação e Cidadania da UFSCar Sorocaba, onde meu amigo Irã Mauá dá aulas. Espero que o assunto de hoje seja de utilidade para vocês irem bem no vestibular. Boa sorte aí para todos. E como é de conhecimento dos poucos mais valiosos ouvintes, não seria eu que responderia a pergunta provocada pelo debate, até porque eu não saberia responder, né? Os professores Luiz Marques, que é do Departamento de História da Unicamp e autor do livro Capitalismo e Colapso Ambiental, a Camila Moreno, que é doutoranda do Programa de Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e o José Correa Leite, que é pós-doutor em Filosofia pela USP e publicou o livro Fórum Social Mundial, A História de uma Invenção Política. Foi eles quem debateram esse tema a convite da Fundação Rosa Luxemburgo e da editora Boitempo, por conta do lançamento dessa série de crônicas que o Karl Marx escreveu para a Gazeta Renana, que ganhou o nome de Os Despossuídos. O filósofo francês Daniel Ben-Said, ele escreveu a introdução do livro e foi ele quem organizou essas crônicas, né, no livro, na obra. Por questão de edição, não há no programa nenhuma fala do professor Luiz Marques da Unicamp, mas eu vou deixar a íntegra do debate no post do blog para quem quiser ver o debate todo, que tem coisa de 2 horas e que foi muito interessante. E por que esse livro faz o gancho com o Marx ecologista, né? É porque é nele que o Marx escreve sobre um assunto que era o roubo de madeira que estava acontecendo na região do Vale do Mosela, na Alemanha, em meados do século XIX. A professora Camila Moreno, que eu vou colocar o áudio dela agora, explica que isso ocorreu por meio de um aumento na demanda por vinho branco, que é um dos principais produtos produzidos na região. Esse aumento de demanda fez com que os produtores alterassem o seu comportamento, né, e a sua relação com a natureza. Ouve aí, professora. Eu acho que é também importante a gente se perguntar assim, por que estão roubando madeira? Que situação que gera a pobreza, né? Porque senão a gente cai naquele debate pauperismo do século XIX. A pobreza. Não tem coisa mais ignorante do que falar a pobreza. Primeiro porque a pobreza está nos olhos de quem vê, né? Eu já cansei de fazer trabalho de campo que as comunidades estão revoltadas porque chegam lá e dizem assim, chegou um pessoal aqui dizendo, porque como é que a gente quer tirar vocês da pobreza? Pobreza, os caras estão lá vivendo num lugar lindo, pescando, vivendo, fazendo um monte de coisa, mas eles são pobres porque, segundo os critérios do Banco Mundial, quem gasta menos de $1 por dia com a sua alimentação, daí depende de toda uma visão de como aquilo deve estar organizado, que as pessoas têm que ser assalariadas, que tem que ter uma renda, etc, etc. Mas no caso do Vale do Mosela, o que está acontecendo? Vamos ser marxistas, qual é a base material que está rolando ali? É uma região famosa até hoje pelos seus vinhos brancos, um tanto adocicados para o meu gosto. Só que em função de um acordo de livre comércio, de toda uma negociação de tarifa e de uma necessidade de uma burguesia que começa a crescer e que quer tomar vinho branco, porque o vinho branco passa a ser um consumo distintivo, um consumo de classe, um consumo que vai ressignificando, o que era um cultivo tradicional e que tinha regras e que tinha limites ecológicos que os próprios camponeses davam, conservando as suas hortas.
O Estado começa a pressionar a famosa Associação dos Viticultores também, e eles mudam primeiro a forma de plantar, e pela descrição, porque o Marx não vai a campo, né? Então o Marx usa os relatórios do cara que vai a campo, e nos textos, quando a gente vai, né, na fonte, ele tem umas passagens que estão em nota de rodapé que são fantásticas. Porque os camponeses, quando eles fazem as assembleias, eles vão contando, olha, a gente acabou fazendo uma coisa que nossos avós, tataravós, sempre falaram para não fazer, que era emendar as vinhas. Eles viram a forma para insolação. Eles fazem um monte de coisa que começa a dar? Um colapso ecológico, o velho e bom colapso da monocultura que a gente conhece. As pestes começam a se propagar, etc. Além disso, eles têm que exportar o vinho. E como é que eles vão embalar o vinho? Eles têm que fazer barris. Então, começa uma demanda a mais de madeira que não existia antes para poder fazer os barris do vinho branco para mandar para fora. Então, isso também é importante em tempos de JBS, em tempos de frango, né? A gente lembrar aqui, por exemplo, uma fala do Francisco Graziano, Chico Graziano, pelo segundo termo, hoje, presidente da FAO, né? Ele tem uma fala clássica que é assim, em todo mundo, onde eu vou, eu vejo o frango brasileiro. 2 pontos. Talvez o produto mais bem acabado da indústria nacional. Aí as pessoas podem ficar chocadas, mas como? Isso é o extrativismo, é a reprimarização da economia, estamos exportando commodity. Não estamos exportando commodity. Na atual configuração do capitalismo, dentro de cadeias globais de valor, dentro do papel que a China ocupou nos últimos 20 anos, consubstanciado ali naquele frango, simplesmente tem uma míriade de relações, tanto de propriedade intelectual quanto de trabalho, tem toda a indústria das vacinas, tem uma série de tecnologia para poder criar um bicho numa gaiola que mal se equilibra e abater com 26 dias. Tem técnicas fantásticas para eu poder congelar ele e descongelar daqui a 2 anos na Rússia, cortar e sair um suquinho, assim, que nem a Fátima Bernardes corta assim, na propaganda, não sei se a propaganda dela é especificamente do frango. Mas tem uma série de coisas que eu acho que evocam essa tradição que tem um autor, meu querido professor que faleceu há pouco, o professor Hector Alimonda, que foi coordenador do Grupo de Trabalho em Ecologia Política da Claxo durante 2 termos, ele recupera que é o debate do Jacob Bohm, que é um místico alemão e que vai influenciar todo, é um desses subterrâneos da filosofia, e que ele bebe dessa tradição alquímica e que olha para a matéria e vê aquela matéria atormentada. O que a gente poderia, que depois Marx vai beber dessa fonte, e onde está aquele trabalho humano objetivado ali. Então, se a gente começar a olhar os processos, o que é mercadoria hoje, o que circula, como esses processos têm carne, têm sangue, têm relações de poder, têm propriedade, têm patentes, tem uma série de regulações do Estado, eu posso olhar realmente aquele frango e ver que quando eu consumo um chicken nuggets, né, um chickenitos, eu acho que chama assim no mais popular, eu faço carne da minha carne, sangue do meu sangue, toda essa configuração de mundo capitalista. Então, aquilo passa, se a gente está falando de metabolismo, em tempos de dieta da proteína ainda, né, que isso vai se transformando e nós vamos transformando o mundo e vamos nos transformando e a gente consegue ler toda uma epidemia de saúde pública, uma série de questões que são ambientais, que são sociais e que não são distinguíveis. Trazendo esse debate para os dias de hoje, a professora Moreno ela também explica como o discurso verde está sendo apropriado, até mesmo transformados em produtos financeiros pelo capitalismo, né? Um mercado financeiro baseado nos créditos de carbono já está mais que consolidado no mundo, né? Esse tipo de mercado. E junto com ele vem uma certa ciência que dá base ao discurso do colapso, que para ela é muito útil ao capitalismo. Que ela chama de ecologia Al Gore, né? Que é o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, que virou um ecologista, um ambientalista, né? E para ela, o discurso da crise climática, ela vai sendo instrumentalizada como um vetor para um novo momento de acumulação primitiva do capitalismo. Essa parte ela vai explicar melhor na segunda parte do programa, quando a gente vai ao foco. O Marx ele sempre foi um grande crítico de como o capitalismo se relacionava com a natureza. Isso é mostrado em diversas partes da sua obra, inclusive na principal delas, que é o Capital. Mas então por que hoje em dia pode causar um estranhamento nós chamarmos o Marx de ecologista?
O professor José Correa Leite, ele contou na palestra que houve uma espécie de desencontro no marxismo pós-Marx com os ecologistas russos, de que o Marx era muito próximo. Quando também se fala em meio ambiente, é preciso falar dos hábitos, dos nossos hábitos, né? Já que são nós que vivemos na Terra e consumimos. E o Correa Leite, ele levanta uma questão que para mim é muito interessante, que é sobre as necessidades históricas construídas pelo capitalismo. Isso significa o quê? O que a gente precisa hoje, nem sempre a gente precisou. E o que a gente precisou 50 anos atrás, a gente não precisa hoje. E o que a gente precisa hoje, talvez a gente não vá precisar daqui a 20, 30, 40, 50 anos. E aí ele levanta, o professor Correa Leite, ele levanta a questão do carro, que talvez hoje seja, a gente está a gente teve não sei, talvez 15, 20 anos atrás, a gente achava que a gente precisava muito de um carro, a gente não podia viver sem um carro, e hoje a gente já tem uma outra visão, e que talvez essa necessidade esteja sendo superada, né? Na última parte da fala do professor, ele critica muito fortemente o modelo neodesenvolvimentista adotado pelos governos petistas aqui no Brasil, e também que também foi adotado por governos na América Latina. O que o professor cita é Bolívia e Equador, mais precisamente, né? Um dos grandes pontos é que o setor que mais cresceu nos governos Lula e Dilma foi o agronegócio, né? A JBS está aí para nos mostrar que isso é verdade. E o professor Correa Leite, ele critica pensadores clássicos brasileiros como o Caio Prado Júnior, e aponta que a necessidade de hoje já não faz mais sentido falar em modernização do Brasil sem questionar esse modelo de crescimento que está presente. Agora, sem mais delongas, vamos ao foco. No foco. O marxismo, posterior ao Marx, teve vários encontros fracassados. O do Marx com os ecologistas russos, em especial um cara chamado Serge Podolinsky. O Daniel Ben-Said termina a obra principal dele, chamada Marx, o Intempestivo, justamente com esse capítulo, Os Tormentos da Matéria, em que ele vai dizer, olha, o Marx tinha um diálogo com os social-revolucionários, os populistas russos, né, os narodniks. E um desses narodniks que era marxista, se reivindicava do marxismo, tinha uma ideia de fundamentar uma economia ecológica, pensando o trabalho a partir do que é o processamento que a natureza faz da energia. Um materialismo histórico, a metodologia de análise da sociedade lançada pelo Marx, será que ela não perdeu uma coisa essencial, que era um diálogo que o Marx fazia com, pelo menos uma parte importante, da vanguarda científica da sua época? Será que o Marx não foi capaz de construir sua teoria por esse diálogo, porque foi capaz de integrar conhecimentos muito diferentes, e que o marxismo posterior não foi capaz de fazer isso? Então, eu acho que essa, para mim, é uma questão completamente decisiva para a gente pensar o que pode ser, o que deve ser, o que tem que ser um materialismo histórico no século XXI. O marxismo foi
principalmente, ao longo do século XX, uma ideologia do progresso e uma justificativa para teorias do desenvolvimento. Eu estou pesando a mão propositalmente. Se a gente pensa o que foi o projeto de socialismo na União Soviética, o que foi com conflitos, contradições na China, o que é o horizonte da esquerda latino-americana? Essas categorias de inclusão, desenvolvimento, progresso, modernização, tudo isso é ancorado na ideia de industrialização da sociedade, urbanização, proletarização, assalariamento. O futuro, até hoje, a gente pergunta para alguns partidos de esquerda o que fazer com os índios, transforma em operário. É fácil de responder. Eu não estou caricaturando. Eu não quero dar os nomes aos bois, mas tem vários partidos de esquerda que as pessoas pensam isso. No Brasil, se formou nos anos 30, a partir de todas as discussões de acerto de contas com o racismo científico dominante, hegemônico na classe dominante, toda a discussão, Gilberto Freire, Sérgio Buarque, Caio Prado, estou colocando no bolo, uma ideia de que existe um futuro. E esse futuro é isso, transformar o Brasil num país moderno, num país civilizado, levar a modernidade para quem não é moderno, porque, bom, é isso, é o progresso. Eu não vou elaborar isso, só estou enunciando, mas nós precisamos desconstruir toda a narrativa da formação nacional, que a narrativa da formação nacional do Brasil é história não só de genocídio e destruição de vidas humanas, mas também da natureza. O Brasil é obra de 5 séculos de predação da natureza. É por isso que nós somos do jeito que somos. Não é só a predação, o genocídio das populações indígenas e dos escravos africanos. É também da natureza. Bom, o livro do Arrendim, A Ferro e Fogo. A ideia de autogoverno das populações originárias, de gestão dos territórios pelas próprias populações, é fundamental. A discussão na Bolívia e no Equador sobre Estado plurinacional tinha essa dimensão. Mas o que acontece? Esses governos, prisioneiros dessa ideologia desenvolvimentista, bom, o Garcia Linera, um teórico do capitalismo andino, prisioneiros dessa ideologia desenvolvimentista, transformaram os indígenas que resistem ao progresso em adversários do governo, inimigos a serem derrotados. O capitalismo conseguiu, ele construiu no pós-Segunda Guerra Mundial uma estruturação que é muito poderosa. A sociedade de consumo de massas conseguiu internalizar que a felicidade vai ser atingida pelo consumo. E você, então, ser feliz é poder consumir cada vez mais bens e bens e bens, ou, no capitalismo, mercadorias, mercadorias e mercadorias. Uma parte inútil, uma parte destrutiva. Então, pegar um exemplo, não existe nada mais irracional do que o automóvel. O automóvel é uma irracionalidade completa. Acho que aqui nesse debate nós não precisamos se deter sobre esse ponto. Mas a cadeia produtiva mais importante, a cadeia produtiva industrial talvez comparável com o agronegócio, ou até mais, porque envolve as teias de relações com a metalurgia, com a mineração. Então, agora, e o computador? Será que as pessoas hoje que estão nessa sala se disporiam a viver numa sociedade em que não existe mais o computador?
Então, as necessidades, elas são historicamente construídas, mas elas também criam limites do que pode se decrescer. Então, eu acho que nós podemos decrescer o carro, mas eu não acho que a gente vá decrescer, por exemplo, o uso do celular, embora trocar de celular todo ano seja uma irracionalidade completa. E eu, por uma questão geracional, não sou viciado em celular. Mas falar isso para os meus alunos é como falar para a parede. Eu vou encontrar muita adesão. Então, não dá para pensar que algumas eu ia falar comodidades, mas não é só comodidades, dos elementos da sociedade de consumo de massas podem ser transformados em tábula rasa. Isso não está colocado. A pergunta provocadora da sessão de hoje é: era Marx ecologista? Eu acho que a primeira coisa a nós deveríamos perguntar é, bom, para começar, né, o que significa ser ecologista hoje, né? E aí é importante fazer sérias distinções. Especialmente hoje, quando o paradigma do capital natural, o discurso da economia verde, figura hoje no centro do discurso hegemônico, no centro do discurso de atores como o Banco Mundial, como o próprio G20, como todas as agências de reprodução do sistema ONU, né, que vão filtrando até na base dos países os modelos de política pública, de como essa natureza passa a ser governada, né, todo o discurso de governança da natureza, é muito fundamental fazer uma clivagem entre o que se costuma chamar de ambientalismo de mercado e o que seria realmente um ecologismo transformador. Poderia ser, numa vertente, um caminho ao ecossocialismo, ou como outros autores chamam, o ecologismo dos pobres, mas, enfim, uma outra forma de se colocar, de ler os conflitos ecológicos sociais, né, mais da ótica da ecologia política. Isso é absolutamente fundamental hoje, quando esse momento de acumulação do capitalismo e a crise climática, eu partilho dessa crítica, né, e elaboro sobre isso, ela vem sendo instrumentalizada como um vetor de acumulação primitiva. Um novo momento de acumulação onde eu preciso financiarizar, porque a financiarização ela é o estágio que nós estamos vivendo. Mas o que eu preciso trazer nesse novo piso de acumulação, de enclosure, de cercamento? Eu trago agora a própria natureza. Não a natureza da terra, né, como é essa questão agrária, que eu acho que esse texto do Marx ele é o primeiro esboço do que vai ser depois elaborado dentro do marxismo como uma questão agrária, só que os chamados intangíveis, né? E aí a gente tem o primeiro, acho que o mais flagrante deles é a construção hoje de um mercado internacional de carbono. Isso não é uma fantasia, né? Isso é o coração do Acordo de Paris, né? Criar um mercado internacional de unidades de mitigação. Já existe um mercado europeu, que é, aliás, uma política pública, né? A gente sempre critica o mercado versus as políticas públicas. Lá, no caso, é a maior política pública de clima que existe. Mas existem também bolsas paralelas, né? Até pouco tempo atrás funcionava pujantemente o Chicago Climate Exchange, né? Que é uma bolsa do clima, né? Aliás, o casal Obama é do Conselho. Mas nós temos, avançando sobre isso, toda uma métrica global chamada TEEB, que é The Economics of Ecosystem and Biodiversity, a economia dos ecossistemas e da biodiversidade, que em 2010, dentro, claro, das negociações multilaterais, incorporou uma métrica de como pagar pelos serviços ambientais. Serviços ambientais, hoje em dia, é um portfólio que vem sendo incorporado nas legislações nacionais e que define o que é o serviço de polinização,
o serviço, todos os processos orgânicos de fertilidade do solo, a provisão de beleza cênica. Isso é muito importante para a indústria do turismo. Então, uma série de novas mercadorias que passam a ter formas de medir, passam a métricas globais, passam a ter indicadores e passam a ser comparáveis. Porque se eu estou falando de criação de um mercado global, eu vou ter que ver quem oferece aquele serviço pelo menor preço. Só que tudo isso cai numa vala comum do que hoje o leigo poderia dizer, não, isso é o campo dos ambientalistas, né? Pois não. Veja bem, hoje essa clivagem é fundamental. Porque a pergunta que eu proponho, ao invés da pergunta provocadora dessa sessão, é possível solucionar a crise ecológica dentro do capitalismo? Eu acho que é por isso importante voltar a Marx, né? Bom, como já foi falado aqui, nos últimos anos, especialmente nos últimos 20 anos, ganhou bastante destaque toda uma tradição de pensadores e autores que vem teorizando sobre o que seria a teoria da ruptura metabólica em Marx, né? Essa ruptura metabólica se apoia, não é uma teoria, né, finamente formulada, mas ela tem passagens-chave que permitiriam uma janela para dentro da obra de Marx, onde nós poderíamos ver o que, na verdade, Marx não precisa explicitar o tempo inteiro, porque já estava, em inglês se diz on the back of his mind, né? Fazia parte do ambiente intelectual daquele século XIX, muito influenciado por toda o que foi a elaboração de Darwin, a filosofia da natureza de Schelling, enfim, outras fontes. Mas a passagem clássica é essa, o capítulo 13, né, da maquinária, a passagem da maquinária à grande indústria, onde Marx, contemplando o Tâmisa e todos os detritos, seria como sentar ali e contemplar a marginal Tietê, né? Ele começa a se perguntar, Londres era a cidade mais poluída do mundo, eu arrisco dizer naquele momento, ele fala do que a força com a qual o capitalismo opera, que rompendo esse metabolismo entre o homem e a terra, isto é, o retorno ao solo daqueles elementos que lhes são constitutivos e foram consumidos pelo homem sob a forma de alimentos e vestimentas. Ou seja, ele estava falando do retorno à natureza, dos cocôs, por exemplo, né, que do manure, né, que era um fertilizante fundamental para manter para o solo, assim como as roupas, porque naquela época não tinha sintético, não seria o nosso lixo têxtil de hoje, seria linho, algodão. Tudo isso começa a ser cada vez mais separado com essa força centrífuga ou centrípeta, que puxando cada vez mais, atraindo a população para a cidade. Pois bem, o tema da fertilidade dos solos, ela toma um papel central na reflexão de Marx, porque eu pelo menos tomo essa leitura. É fundamental considerar o Capital, volume 1, como uma obra publicada em vida, só que daí eu compartilho com outros autores que enxergam nessa necessidade de, depois da morte de Marx, Engels ir lá e sistematizar 20, 30 anos de notas e publicar o volume 2 e o volume 3 do Capital, incluindo subtítulos e tentando dar uma unidade, porque era uma necessidade política daquele momento, como uma extrapolação do que, na verdade, era o caminho de reflexão do Marx. Tem um livro fundamental que eu aconselho todos a lerem, que se chama, em inglês se chama Late Marx and the Russian Road, né, o velho Marx, ou o Marx tardio e a via russa, onde mostra ano a ano, tem um artigo muito bom, todo o percurso intelectual, o que Marx estava buscando, o que ele estava pensando. E uma das coisas que é um turning point, né, que é um ponto de virada na reflexão do Marx, é o Liebig, que era um agrônomo, né? Na verdade, a agronomia como ciência surge com ele, que é um grande problema na Europa naquele momento, o declínio da fertilidade dos solos. Bom, Marx vai escrever e vai observar, isso está toda as fontes epistolares dele, sobre o que significava o guano. Eu não sei se vocês já ouviram falar no guano, mas o guano é o cocô dos pássaros que fica acumulado, né, principalmente nas ilhas. No caso, a costa do Peru era uma reserva gigantesca de guano. E, na metade do século XIX, o guano passa a ser o produto de importação número 1 da Inglaterra. Ele sobrepassa o ouro e a prata.
tal é a necessidade da Inglaterra de trazer, e daí eles usam o trabalho dos coolies, né, os chineses que vão nos barcos lá ficar escavando. E esses metros e metros de matéria orgânica, quando começava a escavar, largavam um vapor, era tóxico, eles tinham um problema, era nauseabundo, esses trabalhadores chineses se jogavam dos penhascos, se matavam, daí eles tinham que trazer mais. Enfim, tudo isso para conseguir levar esse guano para a Inglaterra. A Inglaterra também saqueou cemitérios em todo o Mediterrâneo para poder moer os ossos e colocar isso na terra para recuperar a fertilidade. E Marx está olhando para esse processo. Um processo, aliás, que hoje a nossa esquerda não consegue olhar quando a gente fala do agronegócio, né? A gente acha que estamos competindo, estamos lá, né, como BRICS, né, nos pondo no mundo multipolar, porque nós estamos colocando a nossa soja no mercado, a nossa soja é competitiva, só que ninguém se pergunta como é que eu mantenho uma fertilidade absolutamente artificial do cerrado, enfim, etc, etc. Bom, essa ruptura metabólica, na verdade, o que ela traz de interessante para a gente pensar, olhar várias dimensões da escrita de Marx a partir daí, infelizmente 10 minutos não dá para elaborar, primeiro, a gente tem toda uma elaboração de capitalismo como sistema mundo, que vem de autores como Brodel, do Wallerstein, né, que são os clássicos, e mais recentemente a gente tem uma elaboração, a partir do Jason Moore, de uma sofisticação desse argumento, de ver o capitalismo como ecologia mundo, como Marx, o primeiro que começa, mas como alguém que nunca abandonou pensar o conjunto da história humana e da história natural, e elevarmos a ideia de que o capitalismo, além de um projeto político, social, histórico, ele é também um projeto epistemológico. O capitalismo é uma forma de organizar a natureza. E, por isso, o papel da monocultura, que só pode se realizar na conquista, ele só pode realizar através do processo de colonização, porque ele rompe com todas as práticas históricas e constituídas de como as comunidades gerenciavam e utilizavam o meio natural, ele vai ser o principal vetor dessa degradação massiva ambiental. Eu acho que uma pergunta... Por que a cegueira da esquerda em relação aos transgênicos? Eu me lembro disso em 2003, tem uma série de textos, a gente pode até recuperar textos dentro da teoria e debate, pode recuperar discursos dos políticos na época, quando foi a decisão, realmente, em setembro de 2003, foi até o finado Zé de Alencar que assina, né, de autorizar a liberação dos transgênicos. Os transgênicos marcam um outro momento, onde o capital, justamente, ele entra na estrutura molecular, na estrutura genética, eu entro com a forma privada, dentro do controle de toda a base agroexportadora da América Latina e de outros países do Sul, mas que agora, 15 anos depois, em formas muito avançadas, o Brasil, junto com os Estados Unidos, é completamente fronteira disso. Eu já dou um passo além, eu entro não só na engenharia genética, na biotecnologia, eu entro numa coisa que se chama biologia sintética, que são organismos criados totalmente engenhariados, né, para se transformarem eles em processos industriais. Por exemplo, uma bactéria E. coli, sim, da salmonela, aquela famosa da salmonela, ela é considerada um excelente chassi, onde eu, fazendo um eco com a programação e com escrever códigos, eles apagam o código para o qual ela é programada e reprogramam, usam só literalmente o chassi dela, para que ela possa acelerar processos de fermentação industrial. Isso é considerado hoje o pulo do gato para etanol de segunda geração, para a fabricação de cerveja, para tingimento de jeans e toda a indústria têxtil, para a fabricação de salsicha, para a fabricação de corantes, ou seja, não é uma coisa menor. É utilizar, por exemplo, o potencial de um eucalipto, reprogramar esse eucalipto, o Brasil também é fronteira mundial de eucalipto transgênico, para que ele consiga transformar, através da fotossíntese, mais rápido que os seus concorrentes, né? Ele se transforma num trabalhador que vai agregar esse valor a partir de uma natureza que trabalha. É uma natureza colonizada, é uma natureza colonial, porque eu preciso do meio ambiente tropical.
todas essas inovações de última ponta, nenhuma delas é aplicável no campo e em latitudes do norte ou do extremo sul. Ela precisa do calor, porque é o calor que vai potencializar justamente esses fluxos metabólicos de transformação da matéria. Tem questões assim de economia política hardcore que a gente não pode também cair nesse ambientalismo Al Gore. O discurso do colapso é extremamente funcional para o capitalismo. Eu preciso criar, e Hollywood está aí para isso, uma série cinematográfica de colonização do imaginário. Vejam, Dias Depois do Amanhã, 2012... a gente tem uma série, né? Isso é Pródigo. Aí tem aquele outro, como é que é? Tem de um cara que está em algum lugar na Noruega, guardando a semente sozinho, e ele começa a botar no... Vocês devem ter visto, assim, The Age of the Stupid, alguma coisa assim. Então, esses discursos são muito perigosos. Eu acho que isso até enseja um novo debate. O debate da construção da mudança climática, antes chamada aquecimento global, agora... diluída um pouco como mudança climática, e eu posso falar disso que eu sigo há 10 anos as negociações do clima, ele se insere numa trajetória muito mais longa de como, a partir da Guerra Fria, a partir de toda a construção do arcabouço digital e cibernético, eu preciso justificar um esquema internacional de governança, inclusive tratados espaciais, satélites, monitoramento, mas, basicamente, uma infraestrutura militar. Então, a gente vê como isso vai crescendo, como os Estados Unidos jogam, como a União Europeia joga. Então, hoje, para quem está nas negociações do clima, a última coisa que se fala lá é qualquer coisa ambiental. Lá se discute regulação, desde modalidades de transporte. Sabe essa coisa, o BRT? Bus Rapid Transit, né? Que é uma forma de otimizar a mobilidade urbana. Isso já gera crédito de carbono, isso já é uma forma de como eu vou padronizando as cidades, porque as cidades, as megacidades, são os que vão ser os grandes compradores dos pacotes tecnológicos, da Siemens, de todas as empresas que sistematizam, que vigiam, que coletam dados, que controlam a população. A gente tem uma série de debates, por exemplo, de mudança de matriz energética, que é muito hipócrita, porque o mundo continua funcionando mais de 85% na base de fósseis, mas a gente tem um happy, shiny people no carvão, no eólico, no solar, sem mostrar como isso também está gerando, e eles falam abertamente. Na Índia, existem 400 milhões de pessoas que não têm uma conta de luz. Então, se eles puderem gerar uma conta de luz que seja solar ou que seja eólica, está ótimo. Mas, para isso, eu preciso o quê? Criminalizar as formas tradicionais de gerar energia. Então, na Índia, o que tu faz? Tu coleta madeira, que cada vez mais está demonizada, mas, basicamente, eu queimo o cocô da vaca seco. Para quem já foi à Índia, eles fazem aquelas pilhas, tem toda uma forma de cozinhar. Então, tem uma série de transformação de práticas tradicionais que, num projeto de clima, quando a gente vai lá observar, eles estão entrando até com um aplicativo para as meninas colocarem o período menstrual, falando em controle de população, que é um projeto civilizatório, que eu vou levar os hábitos ocidentais de higiene, gente, higienismo no século XXI. Então, essas coisas todas, elas precisam ser desconstruídas. A gente não fala aqui em ciência. Toda a ciência do clima hoje, ela ocorre dentro de modelos matemáticos, Global Circulation Models, que são construções algorítmicas. A gente está falando aqui em projeções, 100 anos, 50 anos, que eu preciso gerar horizonte temporal de catástrofe para eu poder vender as soluções, para eu poder negociar quanto eu ganho. Então, assim, as coisas são muito complexas. Eu acho que, desculpa eu estar assim, né, mas eu sou meio exaltada, apaixonada, mas eu acho que isso é um tema assim que a gente precisa encarar abertamente o que significa. Na negociação do clima agora, e vocês podem ver isso faz 2 semanas, o Brasil tem um sistema autônomo de um satélite que ele lançou com a China. Aliás, uma iniciativa única, sul-sul, de um satélite, chama o CBER, já lançaram 3 ou 4, acho que o 4 meio que não deu muito certo, mas que promove, gera imagens para sensoriamento remoto que eles distribuem para países do sul, da bacia do Congo, da bacia do Mekong. Agora, uma das grandes jogadas desse governo foi simplesmente dizer, não, precisamos de um outro sistema de monitoramento, porque a ideia e o discurso de nos proteger de uma hecatombe climática é entregar esse monitoramento para empresas privadas. A
maior delas, o Google, que é um mega player dentro do debate climático, assim como o Facebook. E assim a gente vê assim, como as novas empresas elas vão entrando no dia a dia, elas vão criando uma biopolítica que ultrapassa todas as nossas fantasias e do próprio Foucault, porque ela consegue, agora a gente abertamente carrega o nosso dispositivo, nós como enquanto Fono Sapiens, né, de gerar esse acesso. Fim de papo. E chegamos ao fim de mais um podcast Fora de Foco. Espero que vocês tenham gostado. O assunto era um assunto muito complicado, muito complexo, muito longo. E espero que eu tenha feito uma edição legal aí, que vocês tenham entendido o centro dessa questão do debate que está muito, né, jogado, não sabe se é um debate de direita ou de esquerda, se pode haver um capitalismo que não explore os recursos naturais e como que a esquerda entra nesse processo. E espero ter colocado todas as dúvidas e deixado mais claro para vocês esse debate. Repetindo, eu deixei no post do blog, né, que é o foradefocoblog.wordpress.com, a íntegra do debate, que tem aproximadamente 2 horas de duração, e que lá tem as falas do professor Luiz Marques, que eu não coloquei aqui no podcast por questão de edição, mas que também são muito interessantes, e também algumas falas da Camila e do Correia Leite que não entraram. Espero que vocês tenham gostado, curtem, compartilhem, e a gente volta numa próxima edição. Um abraço.